Olá, sejam bem-vindos ao Economia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Real Digital. O Banco Central já acena para testes em 2022 e nós vamos saber o que isso deve mudar nas nossas vidas, já que quase tudo que nós fazemos hoje passa pelo meio digital. E para falar sobre este assunto, nós estamos aqui com Allan Kardec, que é CSPO da Blockchain One, e também com Leonardo Milani, que é sócio e economista, chefe da VLG Investimentos. O Economia já começou. Segundo o Banco Central, somente 3% dos recursos hoje estão fora do papel moeda e há projetos para torná-lo digital. Vai ser mais uma ferramenta para ser trabalhada no meio digital. Nós estamos aqui com duas profissionais do mercado para falar sobre esse assunto. Nós estamos com Allan Kardec, que é da Blockchain One, e também vamos falar também com o Leonardo Milani, que é chefe da VLG Investimentos, economista-chefe, para falar sobre o cenário que nós vivemos. E para começar, eu vou chamar aqui o Allan Kardec e perguntar a ele o que ele acha de um real digital e o que é um blockchain, né? Que moeda, como funciona a moeda digital. Seja bem-vindo ao programa. Olá, Leila, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Não, perdão, Leonardo. Bom, é um tema instigante, né? Na verdade, nós estamos numa transição de modelos econômicos consideráveis, tendo em vista o emergente crescimento do mercado de criptoativos, né? Em todos os sentidos. Não somente os criptoativos, necessariamente como resultado do próprio Bitcoin ou das outras moedas digitais alternativas, mas principalmente pelo crescente uso da tecnologia blockchain, que, por sinal, em algum momento vai também ser utilizada aí nas camadas do real digital, né? Em linhas gerais, uma blockchain ela é um banco de dados distribuído, né? Basicamente, ele é um livro-caixa que armazena informações de forma pública, transparente, né, por ordem cronológica, em uma cadeia de blocos. Isso de forma bem geral, né? Mas assim, a capacidade tecnológica dele, o nível de segurança e as utilidades que ele proporciona hoje para o mercado, elas são assim, quase infinitas, né? E por conta de todas essas características muito diferenciadas de outras tecnologias atuais, que o blockchain tem um papel muito protagonista no contexto da economia global, né? O que diferencia, que é importante colocar sobre o que diferencia um real digital, uma moeda emitida pelo Banco Central de forma digital, puramente digital, de criptomoedas, basicamente é a emissão centralizada, né? A emissão oficial. Quer dizer, hoje você, de fato, pode emitir uma criptomoeda totalmente descentralizada, né? Na verdade, inclusive fora de algumas regulações de determinados continentes, o que não passa por um banco central, né? No caso do real digital, ele vai entrar já num novo momento experimental, e por isso eu digo que logo, logo ele deve ter uma camada de blockchain aí para poder garantir essa transação, né, essas transações. E aí você vai ter aí uma moeda regulada, de fato, de forma eletrônica, com muitas das características hoje de uma criptomoeda. A gente não pode confundir e dizer que o real digital é uma criptomoeda. Na verdade, ela é uma CBDC, né? É uma moeda digital emitida por uma entidade central monetária, diferentemente das criptomoedas. Então, por isso que é forte, a narrativa é justamente essa, né? Real digital, no caso aqui do Brasil. Eu vejo com uma boa expectativa, até porque as diretrizes do Banco Central são claras, né? Primeiro, a custódia e distribuição, que aí tem a ver justamente com a centralidade dessa futura moeda, né? Os pagamentos de varejo, que é o que hoje o Pix já oferece, né? De maneira geral, e que o real digital também vai entrar, porque existem duas formas de CBDCs, né, de moedas digitais emitidas por bancos centrais. Existe a moeda de varejo e a moeda de atacado. Então, depende muito do modelo do projeto que o país vai adequar, né, no decorrer do processo. Allan Kardec, eu acho muito curioso esse setor,
Até porque o blockchain, quando foi criado, foi em 2008, durante a crise do mercado financeiro, foi criado por uma pessoa que ninguém sabe se ela existe mesmo, se ela é uma empresa, enfim, ninguém sabe muito bem, e como um mecanismo de defesa para ficar fora dos governos, né? E agora os governos se apropriam disso como ferramenta de mercado, né? E no momento que se fala muito de segurança, e quando se fala muito de segurança, é porque não se tem tanta segurança assim. Mas eu volto já com você, vou receber aqui Leonardo Villani. Villani, seja bem-vindo aqui ao programa, e vamos falar sobre desse assunto, dessa questão da segurança que é tão cara, tão importante para o setor financeiro. Sim, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e vamos ao bate-papo. A gente tem bastante coisa para conversar. A gente está num contexto bastante, não gosto nem de usar a palavra difícil, mas de mudanças, né? Nós temos um real digital aqui sendo pensado pelo Banco Central e temos também todo um mercado em ebulição, com empresas sendo abertas, né? Como é que você vê o cenário hoje diante dessas mudanças? Então, o cenário para as empresas, né, para fins de captação, aparentemente está favorável, né? Apesar da Selic ter subido, né, a gente está no ambiente de juro muito mais baixo do que no passado recente, né, pensando em Brasil. E além disso, né, a gente tem aí o mercado de capitais em forte crescimento no que diz respeito aos IPOs, né? O IPO nada mais é do que uma empresa que está abrindo o capital dela, né, trocando parte do capital social dela por dinheiro, né? Também é uma fonte de captação alternativa importante de captação às dívidas, por exemplo, né? Então, uma empresa ou bota capital próprio, ou pega dinheiro emprestado, ou abre seu capital em bolsa, né, para captar recursos para crescer. Então, nesse sentido, né, o mercado de capitais no Brasil vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos, né, e as empresas agradecem, né, essas principais beneficiadas, né. Esse é o ponto positivo do que a gente está vendo recentemente. Por outro lado, né, o ruído político tem atrapalhado bastante os mercados se desenvolverem, né, o mercado de capitais se desenvolver ainda mais rapidamente, né. E aí a gente vê, por exemplo, né, a Bolsa com bastante volatilidade, eu diria nas últimas semanas, né, por conta de muito ruído político, e a curva de juros, né, oferecendo uma oportunidade muito boa no mundo de renda fixa, né. A curva de juros é a expectativa futura, né, dos agentes de mercado em relação ao que vai acontecer com a Selic, né? Então, para aquelas pessoas que prezam por segurança, né, em momentos de muita turbulência, como a gente está passando agora, e não está com um cara que vai suavizar, pelo contrário, né, está com um cara que esse momento de turbulência vai permanecer por mais tempo, uma vez que a gente já tem as eleições aí sendo antecipadas, né, vão acontecer ano que vem, mas a discussão começou mais cedo do que a gente gostaria, né? Então, acho que para surfar esse ambiente de turbulência política com segurança, né, nada melhor do que pensar em alongar o prazo do seu título de renda fixa, né? Então, se você tem aí uma reserva que você não vai precisar no curto prazo, né, ao invés dessa reserva render 100% do CDI, num CDB de risco baixíssimo, né, o que daria algo como 5,25, né, que é onde a Selic está hoje, a gente consegue praticamente 1% ao mês, né? Então, tem CDBs que pagam 12% ao ano com vencimento entre 3 e 4 anos, né? Então, para quem pode permanecer 3, 4 anos sem liquidez, ou uma parte do patrimônio você não vai usar, né, durante 3, 4 anos, por que não fazer com que essa parte do patrimônio renda pelo menos 1% ao mês, com risco muito baixo? Com um risco muito baixo. Aqui, quando eu falo risco muito baixo, estou falando de títulos de renda fixa protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, protegidos pelo FGC, ou crédito privado, e aí estou falando de CRIs, CRAs, debêntures incentivadas de empresas com risco de crédito baixo, né? Então, é possível em ambientes turbulentos, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, é possível em ambientes turbulentos a gente ter retornos bem satisfatórios, né? Estou falando de 1% ao mês ou de pelo menos uma taxa de 5, 5,5% mais inflação, né? Os famosos títulos de renda fixa IPCA+, né, como o mercado gosta de chamar, que também trazem rentabilidade muito interessante, né? Um título IPCA+6 esse ano vai dar alguma coisa tipo 13%.
14% ao ano, né? Então, quanto mais a inflação sobe, que é o que normalmente acontece quando as coisas dão errado, quando esse ambiente de turbulência ele permanece por mais tempo, né? Mais interessante se torna o rendimento desses títulos, né? Então, por que não pensar em pegar parte do patrimônio? Você não vai público pós-fixado, essa vai render alguma coisa próxima a 5,25%, também com risco muito baixo, mas como você não está abrindo mão da liquidez, ela rende menos do que esses títulos com prazo um pouco mais longo, que, de novo, né, vão render aí próximo a 1% ao mês. Alan, a gente está falando aqui com o Milani sobre essas operações de crédito. O real digital vai servir também para esse tipo de investimento ou é para comprar o nosso cafezinho? Como é que ele vai funcionar? Tanto para comprar o cafezinho como para fazer investimentos, sejam eles conservadores ou arrojados, será fiduciário, né? Então, ele vai ter essa capacidade. Por exemplo, Bahamas foi um dos primeiros países a lançar uma CBDC oficialmente, né, que é o $100. Isso em meados de 2020, aproximadamente. Nós temos outros experimentos aí que estão na agenda dos Estados Unidos, né, pelo FATE, que é o Digital Dollar Foundation, que eles já estão desenvolvendo. Alguns outros países que também já estão bem avançados, que é a Coreia do Sul, o Japão, a Suécia, né? Também já estão fazendo esse trabalho de diretrizes, de plataformas e camadas blockchain para a emissão das suas CBDCs. Então, mais assim, na frente mesmo dessa utilidade é a China, né? Que é o Yuan Digital. E aí, na China, você já consegue fazer diversas operações já baseadas, né, na emissão dessa moeda própria. Então, eu acredito que sim, né? Porque, veja bem, um ponto interessante nisso tudo, Milani, é justamente o quê? Segurança jurídica, atender às LGPDs atuais, por exemplo, a interoperabilidade entre os bancos, né? A rastreabilidade para a prevenção da lavagem de dinheiro e, principalmente, as questões de fronteiriças, né? Transações exteriores. Isso vai facilitar muito no decorrer dos próximos anos. Acredito que 2022, 2023, a gente já começa a experimentar algumas das emissões já do Banco Central. O Banco Central, com o grupo de estudo atual, vem muito à frente, na verdade. Diria que o Brasil pode ser, inclusive, um grande protagonista nesse sentido nas Américas, né? Porque nós estamos falando aí de uma rápida evolução que veio desde a utilização em massa do crédito emergencial, né, de forma digital, até o lançamento do PIX, o que hoje tomou conta, basicamente, do mercado nacional, com a facilidade, né, da usabilidade dessa ferramenta. E aí, logo, logo, isso vai ser tão transparente que, na verdade, a gente está usando hoje já praticamente o digital, né? Então, a gente já meio que pouquíssimo está se usando o dinheiro em papel. Então, eu acredito que sim, que sirva para o cafezinho e sirva para as grandes operações, de fato. Bem arrojado. E eu fiquei pensando nas cotações, né? O real perdeu muito valor frente ao dólar. Como é que ficaria uma cotação de uma moeda digital? Seria a mesma? Então, como eu falei, né, hoje nós temos no mercado de criptoativos o que nós chamamos de moedas alternativas, as altcoins, que são moedas alternativas ao Bitcoin e que são altamente voláteis, sem regulação, mas que fazem parte hoje de um contexto de valor monetário considerável. Se você tem uma ideia, o mercado de empréstimos descentralizados hoje já ultrapassa a casa dos 60 bilhões de dólares, né, em operações e plataformas DeFi. Nós já temos em operação no mundo as stablecoins, que aí são as estáveis pareadas um para um, entre elas o DAI, que é pareado ao dólar, e ele é totalmente centralizado, né? E outros dólares estáveis. Aqui mesmo no Brasil já tem uma moeda estável em operação, a BRLZ, se não me engano. E as CBDCs. Então, as CBDCs é o fiduciário, de forma puramente digital. Então, se mantém na política monetária, né, do país. Por isso que eu digo, a gente não pode confundir o real digital, por exemplo, com uma criptomoeda, porque são características totalmente distintas. Então, você perceba que nós temos no ambiente de criptomoedas as voláteis, as estáveis, cada um com seu papel, além das moedas dos securities tokens, que hoje é a tokenização de ativos, né, do real estate, por exemplo, dentro desse mercado de blockchain. E nós vamos ter as CBDCs, que são justamente essas moedas emitidas por bancos centrais, mantendo toda a sua política monetária resguardada nesse sentido.
Ilane, o mercado financeiro fica cada vez mais sofisticado. A gente está ouvindo aqui falar de blockchain, mas a gente vê que os setores que vêm se destacando e movimentando muito a bolsa são os setores de commodities, com a tradição brasileira, né? A parte de minérios, né? Sempre com muita turbulência, né? O ouro com um patamar muito elevado e o câmbio sempre dando sustos, né? O câmbio sempre dando sustos. O câmbio já quebrou o Brasil em alguns momentos. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão das moedas, né? Do real frente ao dólar e dessa negociação de commodities. A gente está indo para frente ou para trás? A gente está indo, voltando ao Brasil colonial na área de negociação de exportações e, ao mesmo tempo, avançando com criptomoedas, é isso? Vamos lá. Então, em relação ao país ter quebrado lá atrás por causa do câmbio versus a situação atual, né? Então, na situação atual, não, o Brasil não vai quebrar por causa do câmbio, né? Ah, não, mas quebrou lá atrás, por que não vai quebrar hoje? Bom, porque lá atrás, boa parte da dívida pública era dolarizada. E agora não, né? E agora boa parte da dívida pública, quase que 100% dela, é em reais, né? Então, o déficit público grande, né? Ele sim leva a mais inflação, por exemplo, né? E aí já junta com a sua observação, né, de uma moeda super volátil, né, um real super depreciado em relação ao dólar, até frente a outras moedas de emergentes, né, o real é mais desvalorizado em relação ao dólar do que outras moedas de emergentes são desvalorizadas em relação ao dólar, né? Então, está relacionado muito mais a ruído político, né? A incerteza em relação às eleições, a incerteza em relação ao fiscal, do que um problema estrutural como era no passado. Porque, de novo, no passado o problema estrutural vinha como decorrência de uma dívida dolarizada, que é exatamente o que acontece na Argentina hoje, por exemplo, né? Ali eles estão numa sinuca de bico, né? E de fato o país está longe de sair do buraco, porque boa parte da dívida pública é dolarizada, e aí de fato o país fica mais suscetível a ataques especulativos. Então, esse é um assunto, o Brasil não vai quebrar por causa do câmbio. Tá? Assunto número 2 que você mencionou na pergunta, na observação, né? Questão do preço de commodities. Preços de commodities favorecem muito a dinâmica do real, né? Deveriam fazer com que o real estivesse muito mais forte do que o patamar atual, principalmente quando a gente volta a comparar com moedas de outros países emergentes que não têm uma produção de commodities tão forte quanto o Brasil, né? Não tem a sorte que o Brasil teve, né? De estar num território, né, altamente produtivo em relação à extração de commodities. Então, por que o câmbio não está 5? Por que o câmbio não está 4,50? E aí a gente volta à questão da dívida pública, a gente volta à questão do déficit fiscal, a gente volta à questão de todo o ruído político que a gente está vivendo hoje em dia, por conta das eleições terem sido antecipadas, né? A disputa eleitoral foi antecipada e o nosso querido presidente está fazendo de tudo para se reeleger e voltar a ter a popularidade. E isso inclui por exemplo, o aumento do Bolsa Família, né? Não que o aumento do Bolsa Família não seja correto, não é esse o ponto aqui, né? O ponto o aumento do Bolsa Família custa. E se ele custa, tem que sair de algum lugar. E se não tem de onde tirar, o país é visto pelo investidor estrangeiro como frágil. E se ele é visto como frágil, o investidor estrangeiro não traz o recurso para cá. Se ele não traz recursos para cá, ele não demanda reais. E se ele não demanda reais, né, o real se torna fraco, né? A oferta de reais continua sendo muito mais forte do que a demanda, e aí o real acaba ficando no patamar muito mais depreciado do que as moedas de outros emergentes, né? Então, o Brasil, sim, né, ele carece de mais investimento em tecnologia e produtividade. A gente tem diversos déficits estruturais, né, de educação, de infraestrutura, e tudo isso corrobora, né, contribui para um cenário onde a gente acaba sendo um mero exportador de matéria-prima, ao invés de exportar o produto manufaturado, ao invés de tratar, usar essa matéria-prima para, através da tecnologia, através de uma indústria mais moderna, que não é o caso, conseguir produzir um produto com maior valor agregado, e isso contribui mais do que contribui hoje para a balança comercial, a exportação desses produtos, né? A gente exporta matéria-prima e compra o produto importado, que é feito com a nossa matéria-prima, né? O que não faz muito sentido, né? Por que a gente faz isso então, Léo? Porque, de novo, né, a gente tem vários déficits estruturais, a gente falou aqui de educação, de infra, de investimento em tecnologia, a gente tem um monte de déficit estrutural que faz com que o Brasil tenha uma indústria
sucateado. E aí uma indústria sucateada não tem essa capacidade de produzir algo com a nossa matéria-prima para a gente exportar o produto manufaturado com muito mais valor agregado. A gente acaba, né, ao invés de exportar para o Brasil, a gente acaba exportando petróleo e minério. Né? O açúcar a gente já exportava e continua exportando. Então, infelizmente é isso, né? A sua observação, não, a gente está... Né, a gente é exatamente o que a gente era lá no tempo colonial. Né? Então, de certo modo, sim. Exatamente, a gente está muito atrasado, a nossa indústria está muito atrasada e a gente acaba, né, exportando matéria-prima como era lá atrás. Mas em relação à sua observação da gente já ter quebrado lá atrás por causa do câmbio, né, parece que não é o que vai acontecer, mesmo que a gente continue com esse ruído político, com essa volatilidade, com essa turbulência política que foi antecipada, né? Era para ser o ano que vem, mas está sendo antecipada para esse ano. Milane, se não é o câmbio, vai ser a inflação e os juros que vai acabar com a gente, ou o ano de eleição antecipada ajuda a segurar? Então, a inflação e os juros não acabam com a gente se a gente fizer o trabalho certo, a nossa lição de casa, né, em relação a alocar o nosso patrimônio de maneira diversificada. Né? E a gente aqui na VLG Investimentos está muito próximo dos clientes, exatamente para assessorar nesse sentido. Né? A gente tem uma dívida pública que ela é impagável no curto prazo. A gente tem um governo que, né, se disse de direita desde então para se eleger, mas na verdade está tomando várias medidas populistas agora exatamente para se reeleger, e isso custa. Isso acentua essa questão do déficit fiscal mais forte ainda. O déficit fiscal incontrolável, ele necessariamente leva a um câmbio mais depreciado, a um dólar mais forte e a mais inflação, porque o Banco Central tem que rolar, né? O governo tem que rolar a dívida de alguma maneira, né? E essa rolagem de dívida ou a emissão de nova dívida gera mais inflação. E aí o investidor, né, tem que se proteger contra isso. Né? Então o investidor que compra dólar, o investidor que investe em dólares, esse cara está protegido. O investidor que compra título de renda fixa em reais atrelado à inflação, esse cara está protegido. Quanto mais a coisa piora, mais o patrimônio dele cresce. Né? Então, o que a gente brinca aqui com os clientes na VLG Investimentos, que tem todo fundo de verdade, é o seguinte, né? O argentino que nunca se preocupou com isso, o argentino que nunca se preocupou em investir em dólares, o argentino que nunca se preocupou em investir na moeda local, em alguma alternativa indexada à inflação, ele não viaja mais para Disney, né? Ele não consegue comprar um Big Mac lá fora. Ele passa férias a vida inteira, né, em Mendonça. Né? Esse cara nasceu em Buenos Aires e passa férias em Mendonça a vida inteira e não consegue mais viajar para fora. Por quê? Porque em termos globais, ele empobreceu. Então, essa questão de mas a inflação vai acabar quebrando a gente, o câmbio vai acabar quebrando a gente, para quem não se programar, sim. Para quem não tiver um planejamento financeiro adequado, sim. Para quem não pensar no futuro hoje, sim. Né? Pensa que a gente sempre vai ter despesa em moeda lá de fora. Seja porque a gente vai viajar, seja porque nossos filhos vão viajar, seja porque a gente vai fazer um curso lá fora, seja porque nossos filhos vão fazer intercâmbio, então, seja porque a gente vai querer comprar alguma coisa importada. Então, a gente vai ter sempre despesa em dólares. Se a gente vai ter sempre despesa em dólar, não faz o menor sentido não ter uma parte do seu patrimônio investido em ativos dolarizados. E hoje em dia, né, isso é super tranquilo de ser feito. Né? Afinal de contas, a gente não precisa mais abrir uma conta lá fora, mandar o dinheiro para fora, ter que se relacionar com alguém lá de fora que não fala só a língua direito. Não é mais o caso. Era o que acontecia no passado e hoje em dia o mercado de capitais está muito mais sofisticado no sentido de conseguir oferecer alternativas de investimento dolarizadas aqui, na sua conta em reais. Pegar fundos internacionais, por exemplo. Você compra a cota de um fundo que obrigatoriamente investe todo o patrimônio do fundo em ativos internacionais. E quando você compra aquela cota, você compra no dólar do dia. E aquela cota se torna dolarizada. E você dolariza parte do seu patrimônio. Quando você vai vender a cota do fundo, você vai vender no dólar do dia também. Então, é a cota de um ativo, né, a cota de um fundo, que ela se valoriza ou se desvaloriza, né, de acordo com dois fatores. O câmbio, quanto mais o dólar subir, mais a cota se valoriza. E os ativos que fazem parte do fundo, que são ativos 100% internacionais. Então, é possível se proteger contra a inflação, é possível se proteger contra um real mais fraco, de maneira super simples, né, no que diz respeito ao operacional. Né? É sofisticado? É sofisticado, mas operacionalmente é muito mais fácil você fazer isso hoje e se proteger contra toda essa incerteza do que no passado recente, que a gente era obrigado a abrir uma conta lá fora. Alan, e o real digital seria isso também? Uma moeda paralela oficial dentro dessa complexidade toda? Olha, ele vai continuar sendo real, né? Ele vai continuar sendo real com todas as suas características monetárias, naturais do mercado.
Não vai existir a ideia que tenha o real digital substituindo gradativamente a moeda papel. Mas, basicamente, eles é a mesma coisa. Vai pegando parte aí da fala do Milani, e aí sim, aqui a gente, na Blockchain One, nossa expertise basicamente é fazer a análise de mercado tokenizada. Aí a gente já entra mais na área das finanças descentralizadas, no sentido de também está tendo a oportunidade de ter contato com investidores que, com sua determinada medida, ele também vem mudando de posição em pequenos percentuais para a adquirência de bitcoins, de ethers, de DAIs e algumas outras criptomoedas, mesmo que seja ainda um mercado de grande volatilidade. Nós acreditamos nele assim, em um espaço de pouquíssimo tempo, de mais uns 5 anos, que cada vez mais que os países aderirem a modelos de CBDCs, no caso do Brasil, ao real digital, e o nível de interoperabilidade aumente, consequentemente, a transparência das transações elas vão ficar muito mais fáceis e acessíveis, inclusive transitando criptomoedas dentro desse ambiente regulado. Então, a gente não pode dizer que os criptoativos vão viver fora da regulação. Na verdade, há um empenho real, um empenho em muitos países, entre eles o Brasil, de criar mecanismos de regulação para estas operações. Então, nas finanças descentralizadas, o mesmo modelo que existe nas finanças tradicionais, as finanças do mundo fiduciário, eles existem também nesse outro ambiente. São as mudanças de posição que também estão acontecendo. Acredito que muitos dos investidores, pelos números do mercado de blockchain, por exemplo, demonstra essa grande transição. Não é à toa que bancos tradicionais como o Itaú, por exemplo, já vêm orientando, né, os seus investidores a optarem por adquirir Bitcoin por dentro da sua conta, né, como alguns outros bancos. Logo, logo, o Nubank também vai estar aí despontando nesse aspecto. Então, do ponto de vista de serviço e utilidade, a Blockchain One ela se posiciona com essa característica. Absorver o mercado tradicional para uma discussão de transição para um mercado tokenizado. Porque o mercado tokenizado ele possibilita, por exemplo, pulverização de ativos. Ele aumenta a capacidade de liquidez para aquele mercado de ativos alternativos, por exemplo, que é o que está se discutindo muito nesse mercado, né? Então, nós percebemos que, com o real digital, de fato, entrando em operação, muito dessas outras operações do mercado de criptoativos, eles vão começar a transitar de maneira mais transparente e um pouco mais regulados até, porque acreditamos aqui que seja uma tendência natural. E aí a gente está com o estudo para essa infraestrutura, porque requer uma infraestrutura de tecnologia muito diferenciada do que as estruturas de tecnologia de banco de dados que a gente já conhece, que já são utilizadas pelo mercado tradicional. Então, nesse aspecto, de fato, tanto o real, receber salário em Bitcoin, já pensou, né? Pagar imposto em Bitcoin é complicado, mas receber salário em Bitcoin não seria nada mal. Né? É uma opção, né? É uma opção. Queria agradecer aqui ao Allan Kardec, ao Leonardo Milani, a participação do programa. Obrigada, Allan. Até uma próxima vez. Obrigada, Leonardo. Até o próximo momento. Imagina. Até a próxima. Até a próxima Economia. E o Economia fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro. Até mais.